E aí, galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais um encontro, e o nosso encontro hoje é arte. Hoje eu vou trazer para vocês alguns momentos que marcaram o nosso período com esse livro. Então nós vamos trazer momentos específicos aqui em arte, para que você possa revisar esse conteúdo com a gente. Prepara o teu material e vamos agora à nossa aula, tá? Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre releitura. Lembra que na aula passada eu já iniciei falando sobre releitura, então nós vamos trazer novamente essa ideia da releitura, né? Mudando medidas e proporções. Então, um dos fortes elementos que nós encontramos nessa releitura é o quadro da Mona Lisa. Então, na última aula eu trouxe para vocês algumas informações sobre esse quadro da Mona Lisa. Então, aqui nós temos uma ideia de um outro autor, pintor, né, que produz um quadro aí baseado nessas medidas, nessas proporções. Então nós vamos ver agora também o que é essa história de releitura. Então, Fernando Botelho, tá, está aí com o seu quadro. Ele faz uma releitura, tá, do Diego Velázquez, a Infanta Dona Margarita da Áustria. Então ele faz a sua imagem, né? Ele traz aí uma concepção baseado nesse quadro que é do Diego, tá? Que vai falar sobre a Infanta Dona Margarita de Áustria, que é uma pintura feita em óleo sobre madeira. E aqui do lado nós temos o quadro do Fernando, que ele faz uma releitura baseado com uma ideia específica que é dele, né? Então ele apresenta aí bem diferente, mas que é dele, né? Ele traz no seu quadro justamente essas ideias que a gente acompanha. Então é muito prático dele, desse pintor, do Fernando, ter essas expressões. Nós vamos voltar um pouquinho e eu vou apresentar uma outra imagem que é dele também, que aí ele fez justamente da Mona Lisa quando ela tinha 12 anos, está aqui, tá? É um quadro também do Fernando Botelho, Mona Lisa, com 12 anos de idade, isso em 1977. Para algumas pessoas pode ser um quadro um pouco esquisito, mas que aí ele vai trazendo, expressando todo uma arte específica, um estilo de arte, né, que você vai conseguir compreender. Mais em cima, nós vamos ter aqui uma outra releitura, que é o Salvador Dalí, um grande pintor, que ele traz, né? Salvador Dalí é outro artista que não só rompeu todos os valores artísticos que a pintura renascentista representava, como também se divertiu ao inserir o seu famoso bigode no rosto da Mona Lisa. Então tá aqui, é um quadro famoso que é de Salvador Dalí, né, que com certeza na época deve ter se levantado questionamentos sobre esse estilo que ele traz aí em seu quadro. Então vamos lá, dando continuidade com o seu material, atentos. Então vamos ler. Na obra de Botelho, o pintor recria o personagem, outro artista, que é o Diego Velázquez, que retratou a Infanta Dona Margarida de Áustria, filha do rei Filipe IV da Espanha, com Maria Ana de Áustria, em torno dos 10 anos de idade. Infanta era um título dado, tá aqui, gente, Infanta, um título de nobreza, utilizado em Portugal e na Espanha durante o século XVI, que indica que a pessoa é filha do rei, mas não herdeira do trono. Então está ali a Infanta, né? O quadro do Diego Velázquez, que foi justamente reproduzido, houve ali uma releitura através do Botelho, tá bom? Então vamos dando sequência aí nessa ideia sobre os quadros. Perceba como Botelho mantém aproximadas as cores, a posição da menina e a cor do cabelo. Lembra que eu falei que existe sim releitura. O que é uma releitura? A releitura é justamente uma recriação com novos elementos em que é possível identificar a obra original, tá? Utilizada como inspiração. Ela pode ser criada com objetos para homenagear o autor da obra original ou com uma forma de citar, né? Ou para questionar algo. Então, o autor aqui, o Botelho, da nova obra, está trazendo sim uma releitura. Por quê? Porque ele está trazendo alguns pontos específicos. Então vamos lá. Primeiro, aproximando-se das cores, a posição da menina, né? Ele vai trazer esses elementos aí, né? Ele traz esses elementos que é de grande importância,
tá? Então isso é elementos de uma releitura, a gente consegue ter esses elementos de uma releitura. Então ele consegue trazer isso no seu quadro. Ele destaca outros elementos visuais em sua composição, mudando as medidas e alterando as proporções, tornando a imagem dele, seu quadro, uma imagem volumosa, como é o estilo do artista. Então, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai perceber que os quadros que Botelho pinta têm justamente essa identificação, né, com o tamanho, imagens que sejam um pouco mais volumosas. Então, vamos para frente, para que a gente possa aprender um pouco mais. Vamos lá. Vamos ver esse videozinho que tem aqui, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre essa relação. Bem, Paula e Luna eram duas amigas que cursavam o 2º ano de Artes Visuais no Brasil e estavam em uma excursão no Egito. O passeio programado era uma visita ao museu da cidade do Cairo. As garotas entram no museu e contemplam com atenção todas as peças da cultura egípcia. É um momento único de encantamento e admiração. Olha aquele quadro ali! Olha que interessante! As pessoas parecem estar com o corpo todo desfigurado, quebrado. Parece, mas era apenas um modo dos egípcios representarem melhor o posicionamento do corpo humano. O nome desse tipo de representação é lei da frontalidade. Mas como funciona esse método de representação? Paula, veja aquela representação de Anubis. Por ela é possível perceber que funciona assim, ó. O tronco sempre tinha que ficar representado de frente, assim como os olhos. Todas as demais partes ficavam voltadas em esforço para o observador, ou seja, estas partes eram vistas de perfil. Verdade. Agora começo a perceber, nossa, parece muito incômodo ficar nesta posição, tudo muito distorcido. Eles acreditavam que assim enxergariam uma configuração essencial para cada parte do corpo na representação. bom, então vocês viram aí, já que nós vamos agora falar um pouquinho sobre padrões na representação da figura humana. A representação da figura humana nas artes se relaciona diretamente com a imagem que a sociedade faz de si mesma. Desta forma, as civilizações registravam o seu ponto de vista sobre o corpo para a posteridade, por meio da pintura, da escultura ou do desenho. Para representar as figuras humanas, foram criadas ao longo da história da arte diferentes regras, conforme a cultura e a época, que foram chamadas de cânones. Essa palavra tem a origem grega e significa regra, padrão. Os estudos das proporções do corpo humano inspiraram muitos artistas e assim surgiram diferentes cânones. Lei da frontalidade, tá? Que a gente traz aí, e ali na frente nós temos a imagem, né? Mais uma imagem. Os egípcios utilizavam a lei da frontalidade. Então, quero trazer um destaque justamente para essa lei, né? Incluindo na representação os detalhes mais importantes para retratar a figura humana. Esse método consistia em desenhar o rosto de perfil, mais o olho de frente, o tronco e os membros, o tronco e os outros membros também eram representados de frente. Os braços, as pernas e os pés eram colocados de perfil e sugerindo movimento. A escultura doríforo do escultor grego Policleto é considerada a representação do corpo perfeito. Ela segue o cânone em que todas as partes do corpo estabelecem relações de proporções entre si. Com a arte moderna, os artistas romperam com os cânones de representação e passaram a criar estilos individuais, como vimos na obra de Botelho. Tá? Então a gente percebe-se aí que nós temos justamente uma relação com a arte, né, ao longo dos anos, com séculos, né, as diversas gerações já usufruíam
técnica da pintura, né? E aí sim, chega-se uma época que surge uma nova perspectiva, uma releitura. Então, ao final de cada capítulo, nós temos justamente esse momento, que é um momento que é importante, que traz o resumo geral do que nós vimos no capítulo, nesse organograma. Então, releitura de obra de arte, relacionando os conceitos. Vamos lá. O que tem aí, justamente para a gente compreender? Primeira coisa, para que a gente possa compreender, é que nós estamos falando sobre releitura. Lembra que eu falei para vocês sobre o que era releitura? Pois é aí, né? Já que a releitura é uma recriação com novos elementos e que é possível identificar a obra original, novos elementos, mas que tem sim uma responsabilidade em deixar ali justamente o que é original. Então, releitura relaciona-se com a reinterpretação, tá? Aqui do lado, reinterpretação. Do outro lado, nós temos quem? Bem aqui, Mona Lisa. Tá? Mona Lisa relaciona-se com... O que ela vai se relacionar? Com o Renascimento. E vai se relacionar com o canônico grego. E mais à frente, proporção. Aqui embaixo. Bem, do outro lado, nós temos aqui Mona Lisa, também trazendo que é considerada a obra de arte com maior número de releituras. Então, o quadro da Mona Lisa é o quadro que tem maior número de releituras, assim como eu falei no início do nosso encontro. Então, um destaque ali para essa obra fantástica, né? Que é o quadro de Leonardo da Vinci. Então, se você procurar na internet, você vai conseguir perceber que existe sim uma forte relação com outros artistas. No segundo momento, que nós estamos trazendo para vocês aqui nossa revisão, nós vamos para o próximo capítulo. Nesse seguinte capítulo, nós estamos trazendo aí, também na perspectiva da cópia ou recriação, o que muda no arranjo. Então, nós estamos trazendo aí a ideia dos elementos voltados agora para os arranjos. Então, vamos lá. O que muda no arranjo? A imagem acima apresenta alguns instrumentos musicais que são usados em diversos gêneros, como na música erudita e no jazz. Uma música tocada no piano pode ser tocada em outros instrumentos. Será que isso pode ocorrer? Nesse caso, será a mesma música? Então vamos lá. Já que nós falamos sobre a ideia, né, anterior, sobre a releitura, agora nós vamos falar, aliás, sobre reescrevendo para outras vozes ou outros instrumentos. De acordo com o dicionário Oxford de música, um arranjo é uma reelaboração ou adaptação de uma composição musical para uma combinação sonora diferente e original. Na história da música ocidental, pode-se citar, por exemplo, os arranjos do século XV, quando algumas músicas vocais receberam novos arranjos para serem executadas para laudes ou teclados, instrumentos típicos da época. Então, o que a gente consegue perceber já aqui nesse capítulo, que traz um significado importante, que é quando se reescreve, né, músicas para um próximo momento. Tá? Então, nós vamos dando sequência. Estudo dos elementos sonoros e de composição. Ao se fazer um arranjo, o capítulo vai fazer uma grande referência à relação com os arranjos. Perceberam nisso? Então, vamos lá. Ao se fazer um arranjo, a composição continua sendo a mesma, mas com algumas características diferentes, como foi concebida. Essas características podem estar relacionadas a vários aspectos de composição: ritmo, escolha tímbrica, densidade, expressividade, tom, repetição e entre outros. Então, você teve aí, nós estudamos sobre ritmo, nós estudamos no capítulo que foi importante, né? Metrônomo, a marcha, nós estudamos sobre esses assuntos e aí nós fizemos uma discussão bacana e agora nós vamos estar trazendo para vocês justamente
o assunto que está lá na página 383, que é justamente o organograma que vai falar da música. Perceberam que o primeiro que eu trouxe hoje, na revisão, ele falou sobre a releitura. E agora nós vamos falar sobre a música. Então, o que muda no arranjo? Relacionando conceitos. Então, vamos lá. Música é composta de... Vamos lembrar aqui. Primeiro é ritmo. Vai ficar bem aqui. O segundo, que é esse aqui, o primeiro, segundo. O segundo vai ser compasso. Quem lembra? Compasso. O terceiro. Bom, e o terceiro, pulsação. Então nós temos aqui, tá? Pulsação, que vai entrar. O quarto, que vai ser, coloca o quarto aqui. Eu estou colocando números porque não dá o espaço, mas aí você vai colocar a palavra. E o quarto é o timbre. Bem, e aqui nós temos a sequência que diz o seguinte. Aqui vai ser a valsa. O ritmo é exemplo da valsa e da marcha. E esse exemplo vai trazer Danúbio Azul, né? Do outro lado, nós vamos ter que o timbre é composto por densidade, expressividade, tom e repetição, tá? Então é isso aí que você está acompanhando nesse exato momento. No nosso encontro de hoje, nós falamos um pouco sobre essa perspectiva da releitura das obras de arte. Destacamos a Mona Lisa como sendo o quadro que tem o maior número de releitura. Nós vimos alguns artistas que trouxeram aí as suas ideias, seus pensamentos, mas respeitando sobre o princípio da releitura. No segundo momento, nós trouxemos aí um pouco sobre essa ideia da música, né? Apresentando para vocês nessa perspectiva da música, falando sobre os arranjos. Eu vou ficando por aqui. Para vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.